Questões comentadas no serviço social. Meu nome é Fabrício Tavares, professor do Grupo Educacional do Brasil, responsável pelo departamento também de concursos e seleções e gestão estratégica de carreira. Estou aqui para contribuir com o seu processo de preparação para provas e concursos, comentando questões a partir da minha experiência, seja como docente de cursos preparatórios, seja no acompanhamento individual nos coachings para concursos e seleções, seja também na participação na elaboração de provas junto de bancas aqui do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A partir dessas vivências, dessa trajetória profissional desde 2008, 2009, que foi se iniciando toda essa trajetória, estou aqui para contribuir, comentar, refletir e fazer indicações sobre cada uma das questões, indicações estas relevantes para que você tenha um número máximo de acerto nas provas que fores realizar, ok? Então, no dia de hoje, vamos estar problematizando história do serviço social. É um dos conteúdos programáticos que tem sido solicitados em várias provas de concurso. Hoje a banca é em NAS, a prova é de 2019, tá? E a questão diz assim: de acordo com o autor Neto, o José Paulo, 2011, o movimento de reconceituação do serviço social apresenta 3 momentos característicos da renovação do serviço social brasileiro. Marque a assertiva que está correta sobre este assunto. Uma delas, então, está correta, as outras 3 não. A Banca Inas tem apresentado questões muito características e muito parecidas com essa. Um enunciado claro, objetivo e 4 possíveis respostas onde o candidato analisa cada uma delas. Não é uma banca que costuma apresentar aqueles, entre aspas, pega-ratões, é uma banca mais objetiva, é uma banca que vai mais ao ponto direto e trabalha muito com questões conceituais ou dimensões conceituais, categóricas ali que fundamentam a sua resposta, ok? Aqui então, 4 alternativas. Letra A, o primeiro momento denominado pelo autor de perspectiva modernizadora, baseada na teoria fenomenológica. O segundo momento, denominado pelo autor de reatualização do conservadorismo, baseado na teoria positivista. Letra C, o segundo momento de reatualização do conservadorismo, baseado na teoria funcionalista. E a letra D, a intenção de ruptura fundamentada na tradição marxista. Pessoal, essa questão ela foi elaborada com base no livro Ditadura e Serviço Social. É um livro denso, é um livro que problematiza todos os aspectos históricos do período de ditadura militar, ali na década de 60, depois avança para os anos 70 e faz discussões bem importantes dessa renovação do serviço social brasileiro. Muitos elementos daquele livro não são necessários serem lidos para concursos e seleções. Não perca o tempo precioso lendo da primeira à última página o livro, tá? De forma alguma. Aqui eu ressalto novamente a importância do estudo reverso. Comece resolvendo questões e, a partir da resolução de questões, quando for ler o material, faça uma leitura flutuante, rápida num primeiro momento e, num segundo momento, dê atenção àquilo que mais tem sido solicitado em provas de concursos e seleções. Se fizerem isso, se lerem uma questão como essa, quando forem ler o livro, saberão que as primeiras páginas, os primeiros capítulos e subcapítulos, o livro tem vários, não são tão relevantes e não têm sido exigidos em provas de concursos e seleções. Agora, movimento de reconceituação e principalmente renovação do serviço social brasileiro tem aparecido muito nas provas de concursos e seleções quando abordam o tema ou conteúdo programático História do Serviço Social.
Eu montei aqui um breve esquema, muito resumido mesmo, com base na discussão do Neto e depois de autores que vão problematizar e vão complementar a obra do Neto, tá? Claro que a questão está tratando do Neto, vamos ficar no Neto, só o que o autor traz é bem importante, mas algumas características que aparecem em vários autores que vão discutir, problematizar a renovação do serviço social no contexto brasileiro. De maneira muito resumida mesmo, poderíamos abordar 3 momentos, tá? A perspectiva modernizadora, uma primeira, a segunda, a reatualização do conservadorismo e a terceira, a intenção de ruptura. Não é tão fragmentado assim, tão exato esses períodos de tempo, tá, pessoal? Mas eu destaco aqui mais uma questão pedagógica e metodológica para organizarmos a compreensão dessa linha do tempo e para nos situarmos para responder uma questão como esta. A perspectiva modernizadora de 65 a 70, mais ou menos, neste período. Governo militar aqui, um período característico de fechamento, de preparação de um serviço social que atenda ao ideário que estava sendo implementado naquele momento aqui no contexto brasileiro, uma reatualização do conservadorismo entre década de 70 e 80, a intenção de ruptura a partir dos anos 80, tá? Para memorizar, talvez o mais fácil fica aqui, ó, intenção de ruptura, relação com tradição marxista. Reatualização do conservadorismo, havia uma perspectiva modernizadora. Há uma retomada de alguns elementos antes da perspectiva modernizadora, que era conhecido como o famoso conservadorismo. Então, há uma reatualização de um conservadorismo existente antes dessa perspectiva modernizadora. Numa ótica de uma teoria fenomenológica, e tem um marco aqui, a tese de Ana Augusta de Almeida, tá? A perspectiva modernizadora, positivista, alguns autores acrescentam a questão funcionalista e associam ela sempre a esse período aqui de ditadura militar, aquele período clássico de 64 para cá. Até, claro, anos 70, final dos anos 70, quando começa a haver uma abertura novamente política, entre os anos 70, passando para os 80, uma perspectiva fenomenológica, e a partir dos anos 80, uma aproximação com a tradição marxista e uma ruptura com esse serviço social conservador e aquela perspectiva anterior ainda modernizadora que nós tínhamos aqui na profissão. Tendo este esquema, nós respondemos tranquilamente a alternativa, tá, pessoal? Associando aqui, ó, modernizadora, positivista, funcionalista, reatualização do conservadorismo, fenomenológica, intenção de ruptura, tradição marxista. Novamente, não é tão resumido e o livro traz uma riqueza de detalhes, de reflexões, de problematizações. Só que nada daquilo cai em provas para concurso, pessoal. Pode analisar e é com base em várias questões que nós temos este esquema aqui muito resumido para nos situar e termos uma base do que mais tem aparecido em provas de concursos e seleções. Aí podemos responder essa aqui. Vamos lá, então, o movimento de reconceituação, o que de fato está sendo solicitado. O primeiro momento denominado pelo autor de perspectiva modernizadora, está correto. Baseada na teoria fenomenológica, incorreta. Fenomenológica, segundo momento, reatualização do conservadorismo. Ok? Primeira alternativa incorreta. Segunda, letra B. O segundo momento, denominado pelo autor de reatualização do conservadorismo, corretíssimo, baseado na teoria positivista. Não, já vimos. Positivista modernizadora, reatualização do conservadorismo, fenomenológica. Então, essa está incorreta. O segundo momento de reatualização do conservadorismo, baseado na teoria funcionalista. Segundo momento, correto, reatualização do conservadorismo, mas essa teoria funcionalista está muito mais atrelada a um primeiro período na perspectiva modernizadora. Sobra a letra D, intenção de ruptura fundamentada na tradição marxista,
corretíssima intenção de ruptura, tradição marxista. Fechou? Pessoal, sugiro e oriento que guardem este esquema, é uma dica importante para a sua preparação para concursos e seleções quando for abordada a renovação do Serviço Social Brasileiro. Novamente, aqui está super reduzido mesmo e abre para questionamentos se é ou não é esses períodos históricos de fato. Tem alguns eventos daqui que aconteceram antes. Tem eventos, por exemplo, na intenção de ruptura lá de Belo Horizonte, que é bem anterior à década de 80, mas eu situei essas datas aqui porque sempre que alguma questão problematiza esses períodos históricos, tomam essas datas como referência, tá? E a mesma questão aqui das perspectivas teóricas. Podemos questionar se é só aqui a tradição marxista, se já não se inicia aqui junto da reatualização do conservadorismo, nos eventos que foram acontecendo do movimento de reconceituação. Porém, separei aqui como está separado, porque é exatamente assim que as questões de provas contemporâneas têm solicitado sobre esses diferentes períodos e perspectivas teóricas atrelado a essas perspectivas modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. Ok? Fechamos então a letra D, o gabarito, como a correta e concluímos mais uma questão comentada por mim, tentando e procurando e desejando contribuir no seu processo de aprovação em concursos e seleções no serviço social. Aqui o nosso site, aqui nossos canais de comunicação e redes sociais, Instagram, Facebook, @Grupo Educacional do Brasil. Nosso WhatsApp está aqui, dúvidas, sugestões, por favor, entrem em contato. É sempre um privilégio podermos estar interagindo, contribuindo e também aprendendo a partir dessas interações. Curte aqui o canal, siga o canal, a cada dia novas questões comentadas que têm por objetivo principal contribuir com o seu processo de aprovação. Até breve num próximo vídeo, ótimos estudos e sucesso na sua preparação.